Então, é aquilo que eu estava falando, né? Aqui também tem muito do que a gente absorve, de como a gente interpreta as coisas, não só como a gente externaliza. Prática, vamos pegar aqui um exemplo, né? Já que a casa 3 trata dessa comunicação, de como eu absorvo e entendo as coisas, vamos pegar cada signo e vamos entender como que isso acontece quando esses signos estão na casa 3. Então, Áries. Áries, ele aprende melhor quando ele leva os conceitos para ação. E ele é bem objetivo nas interpretações, né? Então, com Áries, aquela coisa de ficar filosofando, ficar falando muito, ficar tentando e se, né? Tentar imaginar as hipóteses. Não, vamos lidar com o que a gente tem, vamos pegar o que a gente tem e vamos aplicar. Basicamente, né? Vamos levar isso para ação. Então, aqui, se, por exemplo, você conhece alguém que tem a casa 3 em Áries, essa pessoa, ela vai querer ficar muito pouco tempo ali no plano de ação e vai querer ir direto já para a prática, para colocar isso em funcionamento e lá a gente vai ajustando o que faltar, né? Porque ele gosta do fazer, a coisa tem que andar. Já Touro aprende entendendo a sequência das coisas. Esse daqui, se você for elaborar uma ideia e vamos fazer um planejamento de alguma coisa, primeiro ele vai querer entender a sequência de como que vai funcionar. Tá, eu vou lá fazer tal coisa, mas a gente vai fazer o que primeiro? Qual vai ser o primeiro passo? O que a gente vai fazer depois? De que forma? Por que a gente vai fazer isso? Né? Ele vai querer entender a sequência das coisas. E precisa de continuidade. Então, se ele começou, é aquela questão do touro, né? Da persistência, de não desistir tão fácil. Aliás, nada fácil para touro desistir, né? Então, se ele começou, ele vai querer concretizar aquilo que ele começou. Então, tem essa questão também. Muitas vezes você vai chegar com uma ideia mirabolante pro taurino, ele vai dizer, olha, não vou começar porque eu não vou conseguir terminar isso. Eu não vou dar conta de finalizar esse negócio aí, então deixa assim, né? E interpreta as coisas através dos sentidos. Então, ele vai sempre buscar nessa questão da sensibilidade que ele tem, da interpretação das coisas, de entender as coisas a partir dele, do que ele sente, da intuição que ele tem, da percepção dele, né? Gêmeos aprende falando, trocando, ensinando. Então, é nessa troca que é no falar, no contar, no explicar, que ele vai aprendendo mais. E interpreta as coisas interligando os acontecimentos. Então, Gêmeos é um signo que ele sabe bastante coisa, né? Ele busca muita informação. Então, quando você começa a falar para ele, a explicar alguma coisa para ele, ele começa a interligar com várias outras coisas que ele já aprendeu. Então, ele vai saber fazer analogias muito bem, porque ele vai buscar assimilar um conteúdo com o outro, interligar e ver as relações, e ali ele vai tirando vários insights e ideias. Câncer aprende interiorizando e sentindo. Então, assim, Câncer tem uma questão muito importante da gente observar na casa 3, que vai ser essa ligação emocional. Então, assim, se essa pessoa, por exemplo, teve uma estrutura familiar e emocional em que ela foi incentivada a vai lá, fala, conta, dança, se expressa, sabe? Coloca para fora o que você quer falar. Aqueles pais que buscam ouvir, que querem, né, colocar a criança no máximo de jogo interativo ali, didático para a criança aprender, ela vai criar essa confiança emocional de se expressar e ela vai ter essa facilidade, como Câncer traz emoção, ela se conecta muito emocionalmente quando ela está falando. Quando isso não ocorre, quando essa relação aí muitas vezes é de crítica, é de que fica quieta, que você não sabe o que está falando, criança não deve opinar, sabe aquela coisa assim? Ela pode criar uma insegurança nisso, e isso vir a se transformar em algo depois que ela vai ter uma dificuldade de expressar, né? De colocar ali a opinião dela para fora. Porque essa relação emocional está muito ligada à parte de comunicação quando o Câncer está na 3. Então, tudo
depende de como que são essas lembranças emocionais relacionadas a verbalizar as coisas, a colocar o que pensa. Ela interpreta as coisas pelas emoções. Então também vai ter muito significado emocional nas coisas para ela. Se ela vivenciou uma situação em que diante de um momento que ela precisava subir num palco, falar alguma coisa, ler um texto, ela se sentiu ali menosprezada, alguma coisa aconteceu nesse sentido, ela grava aquela emoção, né? O câncer ele retém, ele segura. Então aquilo vai marcar ela e depois, mais para frente, vai ser complicado dela soltar essa impressão, né? Então tem que trabalhar bastante na questão de buscar a segurança em si mesmo, buscar entender o que está sentindo, buscar compreender esses processos emocionais para que essa comunicação flua melhor. Leão. Leão aprende se expressando, criando e interpreta as coisas trazendo para o pessoal. Então aqui também tem um lado muito positivo, ele aprende criando, né? Então é outro signo de fogo, é outro signo que ele vai preferir levar as coisas para ação logo, tá? Vamos elaborar, porque é um signo fixo, né? Então vamos elaborar a ideia, vamos pensar, mas depois de estar pensado, elaborado, ele quer colocar a mão na massa. Vamos lá, vamos fazer o que tem que ser feito, né? E ele gosta muito de ser parte das ideias, de fazer as coisas acontecerem no ritmo que ele se encaixe bem, né? Ele gosta de estar à frente das coisas. E Leão tem toda aquela questão também com ser um signo muito eloquente nessa fala, né? O que é eloquente? É aquela fala que tem um glamour, assim, que tem um impacto no jeito que ele fala, né? E além disso, ele muitas vezes coloca até um certo drama ali que não precisava aquela intensidade toda. Então ele dá uma aumentada na situação, ele faz virar uma coisa meio artística, né? Então eles têm esse impacto aí na fala. E ele interpreta as coisas trazendo para o pessoal. Então ele vai sempre buscar referência em alguma coisa que ele já vivenciou, em alguma coisa que já aconteceu com ele. E aí aqui é o perigo também, porque muitas vezes não saber separar que de repente alguém está irritado ali no ambiente, não é com ele, ou alguma coisa aconteceu e alguém foi mais ríspido e aquilo não é exatamente com ele, né? Pode ter bastante esse desafio de separar as coisas, mas tem muito desse brilho pessoal aí nessa comunicação. Virgem. Virgem aprende detalhando e observando. Então, virgem é aquelas pessoas que para aprender as coisas elas precisam, precisa abrir a caixinha para ver, precisa abrir o aparelho para entender como é que é o funcionamento, quer saber ali o mecanismo das coisas. É o pessoal que gosta de ler manual, né? Então vai gostar de entender como que funciona primeiro, as estruturas, e daí ele coloca a opinião dele já muito mais definido no que ele tem de recursos ali. Quando a gente fala de virgem, a gente fala também da questão da crítica. Então são pessoas que, como tem todo esse critério aí para elaborar um raciocínio, para aprender alguma coisa, tudo que ele vai aprender, ele vai querer aprender o funcionamento correto, como que aquilo funciona, qual é, né, a dinâmica daquilo. Ele pode muitas vezes ser muito crítico nesse sentido de achar que nunca tem conhecimento suficiente, que ainda falta mais, que ainda tem coisa para aprender, e a gente sempre tem coisa para aprender, né? Então, se a gente for esperar chegar num nível de conhecer muito para começar a fazer alguma coisa, muitas vezes a gente paralisa. Ou então aquela pessoa que se preocupa muito com a forma correta da expressão. Eu tô falando algo que usei uma gíria aqui, não deveria ter usado, não deveria ter falado um né nessa frase, deveria ter falado de forma mais pausada. Aqui eu não usei a entonação correta. Ele vai ser muito ligado nessas questões, né? Nesse falar mais adequado, nesse se expressar de uma forma que seja mais correta. Aqui está o perigo de ele trazer essa crítica de virgem para essa comunicação.
E ele interpreta as coisas buscando a lógica. Então, ele vai ser ali igual ao touro, né? Ele vai querer entender a sequência das coisas, ele vai querer colocar em uma lógica aquilo que ele está estudando, que ele está fazendo. Então, normalmente ele vai criar também, assim, uma estrutura de estudo. Então, não é aquela pessoa que começa a ler um livro, larga pela metade e depois pega outro, não. Se ele começou a ler um livro, ele vai terminar aquele livro, né? Depois ele inicia outro. Libra. Libra aprende se relacionando e trocando percepções. Aqui é interessante porque Libra aprende muito nessa troca também, assim como Gêmeos, né? Mas é uma troca mais específica. Gêmeos é o trocar assim, mais aberto, né? É mutável. E Libra já não, ele vai querer entender a percepção de uma outra pessoa em específico, ele vai é aquela pessoa que quando ela vai aprender alguma coisa, ela vai querer saber de alguém que já faz aquilo, como que é, qual que é a vivência, né? Quando ator quando vai fazer um personagem e aí ele vai fazer laboratório, ele vai entrar em contato com aquele tipo de personagem que ele está interpretando, ele vai entrar em contato com o máximo de realidade daquele personagem. Libra aprende assim, ele aprende nessa troca. Bom, vamos estudar astrologia. Beleza, eu vou pesquisar quem já faz mapa astral, quem já entende como que é, como que eu aplico isso. Ele vai querer se colocar na situação, né? Porque Libra aprende muito se relacionando. E ele interpreta as coisas em combinação com os outros. Então ele vai ter a interpretação dele, mas a interpretação dele vai ser muito assim, uma combinação de várias interpretações. Ele vai observando o que um fala, o que o outro fala, o que quem discorda fala, e aí ele vai juntando várias informações para ele equilibrar ali na balancinha dele, né? Qual é o possível desafio de uma casa 3 em Libra? Ficar muito dispersa, muito. E agora, o que eu, por exemplo, no aprendizado, um fala que vai lá e faz faculdade de engenharia, o outro fala, não, mas a engenharia eu acho que você não vai gostar, faz arquitetura. O outro diz, não, arquitetura é muito detalhe, desiste, faz história. E ali ele fica oscilando. Então, tem essa questão, né, de precisar muitas vezes voltar para o lado Áries, focar no que você quer fazer, em qual é a sua percepção da situação, né? Escorpião. Escorpião aprende se aprofundando e buscando por respostas, né? Então, Escorpião na 3, Escorpião na 9, né? Em casas que tratam de conhecimento, são pessoas que gostam muito de ir a fundo nas coisas. Então, se a gente está estudando alguma coisa, eu não vou estudar só superficialmente astrologia, eu vou querer entrar a fundo, eu vou querer entender tudo, o máximo que eu puder sobre essa casa 3, né? Eu vou ir lá no fundo do que eu conseguir, eu vou jogar no YouTube e eu vou assistir todos os vídeos que eu achar. Escorpião é meio isso, assim, essa intensidade. Eu quero saber tudo que for possível saber dentro desse assunto. E, inclusive, aquilo que não é possível, se eu puder entrar lá e tentar esmiuçar, vou tentar, né? Isso é Escorpião na 3. Ele aprende indo atrás dessas respostas, né? Buscando essa profundidade. E interpreta as coisas buscando o oculto. Então, ele vai interpretando as coisas buscando o que está por trás desse funcionamento, né? Então, astrologia tem lá a questão dos signos, a gente vê que acontece ali uma interação, mas essa interação acontece como? Por quê, né? Como que o Saturno que está lá em cima está atuando aqui também? Que ligação é essa? Ele vai atrás desses porquês, do que acontece que esses mecanismos que a gente não enxerga e que ditam como as coisas funcionam, né? Então, o Escorpião tem essa intensidade. Qual é o desafio aqui? É que muitas vezes o desafio é ficar obcecado no assunto, né? Então, aquela pessoa que começa a estudar uma coisa e ela realmente mergulha naquilo, assim, de uma forma muito profunda.
E o outro desafio também é ficar buscando oculto em tudo, né? Ficar naquela coisa de que ele quis dizer com isso? Mas fulano falou tal coisa, não foi bem isso que ele quis dizer, tem coisa aí por trás. Aí a pessoa te larga um olhar e você já fica naquela de por que me olhou assim? Por que me olhou assado? Então a desconfiança pode ser um desafio bem grande aqui para essa casa 3. Sagitário. Sagitário aprende vivenciando também e indagando. É um signo muito questionador. É um signo que quer entender também as estruturas, mas diferente do Escorpião, que ele quer, e do Virgem também, que gosta de entender ali o profundo, as minúcias. Sagitário quer olhar de fora. Ele quer olhar de cima, assim, entender o contexto visualizando a cena toda, né? Ele quer ter uma percepção mais holística das coisas. E é um questionar mais rápido também, mais movimentado, uma coisa de fogo, né? E ele interpreta as coisas com humor e com uma visão holística. Então, ele tende a levar as coisas na esportiva, ele tende a levar até o desafio dessa casa 13 é muitas vezes não dá importância necessária para certos assuntos, né? Aquela coisa do colégio de não, um dia antes da prova eu estudo e tá tudo bem, depois eu dou conta de aprender. E aí chega lá um dia antes da prova, ele vê que precisava estudar muito mais do que ele estava se propondo a estudar. Então tem essa questão também. Capricórnio. Capricórnio aprende com compromisso e seriedade. Então esse daqui, se o Sagitário lá, muitas vezes ele erra na questão de deixar para estudar tudo em cima da hora, o Capricórnio ele se cobra muito, então não é aquele aluno que ele vai e anota as coisas e cuida do caderno e faz as perguntas e questiona, né? Ele tá preocupado, ele tá comprometido com aquilo que ele tá fazendo. E também tem, assim como o Virgem, também tem uma cobrança bem significativa nessa comunicação. A pessoa tem uma fala bem estruturada, se expressa bem, e ela ainda está se cobrando, ainda acha que falta mais, que, né, tem toda aquela questão de Capricórnio. Ele interpreta as coisas de maneira mais racional. Então aqui também ele vai ter pouco espaço aí para ficar se preocupando com questões mais subjetivas, porque ele gosta de ver a coisa ali no racional, no concreto. Aquário. Aquário aprende rompendo com padrões e regras, né? Então, primeira questão, ele vai aprender as coisas para quebrar aquelas coisas. Então, ele vai aprender astrologia para descobrir o que ele pode questionar na astrologia. Ele vai aprender sobre ele vai aprender uma receita lá para fazer, para descobrir como que outro recheio ele pode colocar naquele bolo, o que ele pode inventar, o que ele pode fazer diferente. Né? Essa questão da inventividade, de romper padrões, é bem forte em Aquário. E ele interpreta as coisas de forma muito original, então ele vai trazer a originalidade dele para cá. Né? Ele vai aprender as coisas, mas ele vai dar um significado que é meio que gêmeos, assim, ele vai interligando com várias outras coisas que ele já aprendeu e ele vai gerando um significado próprio para aquilo. Né? Então, é um signo que também tem uma questão que pode ser bastante disperso nesse aprendizado, mas ele tem uma criatividade, assim, ele tem uma originalidade muito natural nele. Peixes. Peixes aprende sentindo, intuindo, de forma lúdica, né? Então, aqui a gente tem aquelas pessoas que gostam da questão de trazer cor, de trazer criatividade, de fazer algo mais, né? Que é aquele aprendizado fora da sala de aula, vamos levar para um ambiente mais aberto, vamos interagir com a natureza. Ele gosta disso, ele gosta desse aprendizado que é mais holístico também, que é mais amplo, né? E ele interpreta as coisas buscando um sentido maior. Então ele vai sempre atrelar as coisas a algo maior, assim, ele vai buscar uma razão para aquilo acontecer, ele vai tentar entender a profundidade das coisas, vai tentar entender o ponto de vista do outro, por que o outro agiu daquela forma. Ele tem toda essa questão dessa interpretação que é mais ampla, né? Aqui o desafio, o que pode ser também, assim como Aquário, ficar muito disperso, se soltar muito, e além disso, ficar muito, assim,
deixando as coisas levarem, sabe aquela coisa do deixa a vida me levar? Mais ou menos isso. Então deixa fluir aí, mais ou menos ali como Sagitário, um dia antes da prova eu estudo, porque o universo vai cooperar, e aí quando vê a situação passou e ele perdeu ali o tempo, né? E o que precisava ser revisto.